tema de hoje: Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele quem? O nosso Deus. Nós já estudamos aqui desde o começo do ano até agora uma sequência de temas que nos remetem a pensar, refletir e viver, ou pelo menos procurar viver uma vida mais saudável diante de Deus. Nós estudamos sobre ser um abençoador, ser generoso. E quem entendeu isso nesse momento de crise, se você entendeu isso nesse momento de crise, se você for um abençoador, se você for generoso, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque, entenda o que eu vou falar, Deus só precisa de um momento de crise e gente que acredite nele. Então nós estudamos sobre isso, estudamos sobre aprender a priorizar o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como nós priorizamos esse reino. Aprendemos a reclamar menos e agradecer mais. Aprendemos também a fofocar menos e honrar mais as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre dando essa continuidade a esses temas, sobre o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Irmãos, nós nunca iremos conseguir na nossa mente aqui finita graduar, imaginar o tamanho do nosso Deus. Nós nunca vamos conseguir. Aliás, eu fico imaginando a eternidade na presença de Deus. Ainda assim, nessa eternidade na presença de Deus, nós ainda vamos custar para entender, para compreender, para se gloriar na presença do Senhor, ver o quanto Ele é grande, quantas coisas maravilhosas Deus já fez e faz, né? A criação dEle, a sua essência de Deus, de amor, de justiça. Ou seja, eu particularmente, Diego, tenho algumas perguntas que ficam às vezes latejando na minha cabeça. Ontem, conversando com os irmãos estiveram aqui do teatro, eles perguntaram, né, pastor, você sempre quis ser pastor, como é que foi a sua história? Aí eu falei, eu sou suspeito de falar, porque eu estou na igreja desde criancinha, né? E a gente viveu a vida na igreja, como o meu irmão acabou de dizer aqui, a gente passou a vida dentro da igreja, tocando, cantando. Eu também fui muito ativo, né, dentro da igreja e tal, mas conhecer mesmo Deus, aquela questão de Jó, né, que ele se preocupava com seus filhos, orava pelos seus filhos, ele fazia sacrifícios caso seus filhos tivessem pecado e tal, e ele precisou passar por uma questão muito difícil, para lá na frente declarar, olha Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos te contemplam, agora eu sei quem o Senhor é e eu me arrependo no pó, porque tipo assim, eu deveria ter conhecido o Senhor antes. E a gente perde muito tempo na nossa vida com as coisas fúteis deste mundo e deixamos de conhecer o nosso Deus. Essas perguntas, eu postei aqui algumas, ou pontuei, desculpe, algumas aqui. Depois de uma certa idade, depois que eu voltei lá de Israel em 99, eu decidi buscar, orar a Deus mais, coisa que eu fazia assim uma outra vez. Era muito ativo na igreja, mas oração mesmo, aquele negócio de ficar uma hora orando, de buscar ao Senhor, de conhecer a Deus, para mim isso aí foi novidade a partir de 2000, ano de 2000, que eu comecei a buscar mais a Deus, comecei a orar mais. Eu ia no Vale da Bênção toda sexta-feira, 2 anos eu fiz isso, e lá eu pude conhecer um pouco mais, ter mais intimidade com Deus, ser realmente batizado com o Espírito Santo, receber o dom de falar em línguas, né?
E eu vivi um momento ali, numa das noites que eu estava lá de sexta-feira, que para mim marcou a minha vida. Como em Israel, como no Monte Sinai, como lá no Jardim do Getsemane, marcou a minha vida. Voltando de lá, uma das noites que eu estava orando, eu fui cheio do Espírito Santo. A minha vida naquele dia mudou. E desde então eu tenho buscado conhecer mais a Deus. E é interessante que quando você está numa zona de conforto na tua vida, como era o caso de Jó, e como era o meu caso, você está bem, você está trabalhando, você tem uma empresa, você tem seu carro, você tem um dinheiro para viver a sua vida relativamente bem, todo mundo com saúde, e beleza. Só que você vai se aproximando de Deus, conhecendo Deus, aí começa a vir alguns textos bíblicos que levam você a pensar. Fala assim, poxa, Deus é maravilhoso, Deus é grande, e aí vem essas questões na cabeça. Por exemplo, até que ponto eu conheço Deus? Eu fiz uma música dentro das que a gente gravou no Real Viver, e na época que eu fiz, eu já falei sobre isso aqui há muitos anos atrás, a letra dizia assim: Jesus Cristo, eu preciso de Ti, confio no Teu grande poder, porque o Senhor tem tido misericórdia, o Senhor... E eu fui entender, sentir, chorar a letra dessa música quando eu estava passando um momento mais difícil da minha vida, sem empresa, sem carro, sem dinheiro, passando dificuldades, questionando a Deus, né? E nessas questões que eu tinha para com Deus: por que Deus? Por que eu? Tanta gente ruim no mundo, eu que sou um cara que estou na igreja, que faço a obra, que corro para lá, já carreguei telha no ombro, já fiz piso, já fui chamado de mole, porque meu pai era meio metido a pedreiro, ele falava, mais massa mole, né? O servente sabe muito bem disso, né? Servente de pedreiro. E por que Deus? Por quê? Por que tem que ser eu? E Deus não falava nada. Como eu disse, tive várias perdas. E a partir daquele momento, algumas coisas começaram a mudar dentro da minha vida. Algumas perguntas que tinha no meu coração que eu quero deixar para você hoje. O quanto eu posso conhecer a Deus? Quão longe é possível ir no meu relacionamento com Deus? Até onde eu posso ir? Quão íntimo nós, eu e o meu Deus, podemos ser? Lendo agora, como eu disse, a Bíblia novamente, muito no Velho Testamento fala-se sobre isso, santidade. Se você entrasse num determinado lugar sem a santidade, sem se guardar, orar, preservar, purificar, você era fulminado, você morria. E quão consagrado é possível eu estar? E pensando sobre isso, desde a semana passada, nesses temas que podem trazer benefícios para as nossas vidas, para a gente viver uma vida mais saudável, eu estava lendo uns textos de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, e é interessante que a escrita de Paulo à igreja de Éfeso, ela é muito rica em ensinamentos. Ele estava falando para o povo, no capítulo 2 de Efésios, o seguinte: se você agora está em Cristo, se você recebeu a Deus como Senhor e Salvador, algumas coisas você precisa começar a entender, vivenciar na tua vida, porque senão você vai ficar como muitos. Meus irmãos, nós vivemos uma geração, e como eu disse, eu louvo a Deus pela vida desses dois irmãos que foram para lá para ver, conhecer a necessidade das pessoas, porque só assim isso incomoda você. Mas a gente vive hoje numa geração que é muito superficial, mas muito superficial. Na hora do culto,
chora, esperneia, às vezes fala em línguas e tal, glorifica a Deus, mas acabou o culto, parece que acaba o encanto. A pessoa volta para a sua vida cotidiana e ali ele continua vivendo do mesmo jeito. Parece que ele só sente Deus quando ele está ali na igreja na hora do culto. Como eu disse, é muito superficial. Poucas pessoas hoje mergulham na presença do Senhor. E nessa escrita de Paulo à igreja de Éfeso, como eu disse, no capítulo 2, ele ensina. Aliás, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E é difícil para muito crente hoje entender que Deus já nos abençoou. Meu irmão, Deus já nos abençoou. Só de você estar aqui vivo hoje com saúde, Deus já te abençoou. Deus te deu vida, você tem ar para respirar, você tem água para beber, como foi dito aqui, nós moramos num lugar maravilhoso. Tem lugar aí que as pessoas não têm água para beber, comida para comer, roupa para vestir. E nós somos privilegiados, Deus tem abençoado as nossas vidas aqui, ou seja, Deus já nos abençoou. E eu quero ler capítulo 3 com os irmãos de Efésios, nesta manhã. Algumas coisas importantes nós podemos tirar daqui. Tomara que eu consiga falar tudo que eu tenho para falar hoje. Deus nos dê graça. Tudo bem se a gente for ao culto até 1h30, 2 horas? Calma, eu estou brincando, gente. Calma aí. Efésios capítulo 3, versículo 1. Como eu disse, se você tiver curiosidade, se chegar em casa à tarde, lê o capítulo 1, capítulo 2. Você vai entender melhor a escrita do 3. Capítulo 3, versículo 1, Paulo escreveu assim: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Quem não é judeu é gentio. Então nós somos considerados gentios. Versículo 2 ele fala assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, versículo 3, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Versículo 4 ele diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Olha que interessante, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Versículo 6, significando que, mediante o Evangelho, os gentios, eu e você, somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, 7, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Versículo 8, embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 9, e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, eu e você, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Versículo 11, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Antigamente não havia isso. Jesus abriu um novo e vivo caminho quando ele morreu na cruz, e agora nós temos acesso direto ao Pai. Jesus é o caminho, ok?
Versículo 13: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Aí Paulo ora pelos santos, versículo 14: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro, para quê? Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo de seu ser, por meio do seu Espírito. Para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, com raízes, e alicerces em amor, 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. E para que isso? Ele responde: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você vai entender isso daqui a pouco. Versículo 20 ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21 ele encerra dizendo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por que Paulo escreveu isso? Bom, eu vou pegar um gancho aqui no texto de Isaías. Acompanhe aqui no telão, Isaías 40, 25 diz assim: com quem vocês me compararão? Deus usando a boca de Isaías para falar com o povo. Quem se assemelha a mim? Tipo assim, quem sou eu para vocês? O que eu represento para vocês naquela época, trazendo isso para hoje? Se a gente olhar no passado, entre várias gerações, cada geração tinha um grande homem, grande no sentido de uma grande fé em Deus, grandes mulheres no sentido de uma grande fé em Deus, pessoas que foram além da superfície, pessoas que mergulharam na presença de Deus, pessoas que confiaram, que dependeram, pessoas que estreitaram o relacionamento com esse Deus de tal forma, como o apóstolo Paulo, que a vida deles, a revelação da palavra de Deus para eles foi notória, foi forte, foi sublime, foi poderosa, ao ponto deles se tornarem grandes homens, grandes mulheres de fé, confiantes num Deus vivo. Se você falar de Davi, a vida de Davi, o relacionamento dele com Deus é fantástico. Basta ler as histórias de Davi. O relacionamento de Moisés com Deus, Moisés teve o privilégio de estar praticamente diante de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor audivelmente. Se você olhar para a vida de Abraão, Abraão foi um cara que ele confiava tanto em Deus, mas tanto, que quando Deus falou para ele assim: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, pega ele e vai sacrificar para mim. Eu entendo, lendo os textos, que Abraão tinha uma fé tão grande em Deus, que ele deve ter ido caminhando, e quando o filho pergunta: pai, está aqui os gravetos, está aqui o fogo, e o cordeiro, e o sacrifício, ele falou: Deus proverá. Porque eu tenho certeza que Abraão, de tanto que ele conhecia Deus, e Abraão foi considerado amigo de Deus, e para ser amigo você tem que ter muita intimidade, você tem que confiar muito. Eu entendo que quando Abraão está caminhando com o filho para sacrificar, na mente dele estava assim: bom, se Deus está pedindo meu filho, e eu vou ter que matá-lo, o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para ressuscitar o meu filho, porque Ele sabe, Ele prometeu que ia dar esse filho para mim. Se Ele prometeu que ia dar, Ele não vai tirar. Eu imagino que ele subiu para aquele local para fazer esse sacrifício, com essa questão no seu coração: eu tenho um Deus, eu conheço esse Deus, eu confio nesse Deus. E é aqui que eu quero chegar. Porque para muitos de nós, Deus
é um ser maravilhoso e tal, que a gente encontra ele no domingo lá na igreja, canta umas musiquinhas para ele, pede uma série de coisas para ele fazer, e quando esse Deus abençoa, quando esse Deus dá, a gente acaba indo embora, ou indo cuidar da vida. Como eu disse, uma das questões que os meninos de ontem levantaram, na mesa a gente conversando, foi isso. O que o senhor viveu, né, no Evangelho? Eu falei, eu sou suspeito para falar, porque eu nunca bebi, cheirei, fumei, tive só uma mulher na minha vida, e a minha vida foi dentro da igreja. Só que nesses últimos 22, 23 anos, 24 anos, para ser preciso, foi quando eu comecei a conhecer Deus. E para eu entender e confiar em Deus, eu tive que ter algumas perdas. Sem perdas, provavelmente eu não conheceria Deus como eu conheço hoje. Eu tive que perder coisas, perder amigos que não entendiam, momentos de saúde debilitada. Teve uma vez que com 40 anos de idade, é que Deus tinha um propósito na minha vida, mas de 39 para 40 anos eu quase morri, por uma situação doida que eu vivia, quase morri. Então, nesses meus questionamentos, nessas minhas perguntas, quando eu vejo esse textos como esse, Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Você fala, poxa vida, se Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, por que Deus não faz? Aí vem o texto de Efésios 1:3, Deus já fez. O problema não é que Deus vai fazer, Deus já fez, Deus já tem tudo planejado. O outro texto que fala assim, não chegou nos teus olhos, não viram, teus ouvidos não ouviram, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Poxa, são textos da palavra que levam você a pensar assim, ou a Bíblia é mentirosa, ou Deus não é tudo isso que a Bíblia fala. E Deus é tudo isso que a Bíblia fala e muito mais. O problema não é Deus, o problema somos nós. Nós é que temos uma vida cristã, espiritual, muito limitada. A gente deixa de crer, a gente deixa de servir, a gente deixa de colocar a nossa fé totalmente em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas os crentes, nós não, nós confiamos no nosso Deus, no nome do nosso Deus. Que quando a situação aperta, a gente corre para Ele. Deus permite, se você lê, como eu disse, o livro de Levítico, que a gente está terminando de ler aí, poxa, Deus está falando ali para o povo, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ser uma bênção, vocês vão ter tudo meu. Agora, se vocês desobedecerem, no popular, vocês vão se lascar. Ou seja, por que eu sirvo a Deus? Por aquilo que Ele pode fazer? Não, porque eu amo, independente de ter as coisas. Eu conheço já Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer. Se Ele quiser me abençoar, como a gente canta aqui, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus, ponto. Isso não vai mudar dentro de mim. Eu não vou abandonar o Evangelho, porque Deus pesou a mão, porque Deus... Não, eu vou continuar servindo. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais. E aí nós precisamos pensar algumas coisas que estão escritas na Bíblia, ou escritas na Bíblia, para a gente entender. Meu irmão, minha irmã, nesse tempo de dificuldade, de crise, algumas coisas você precisa entender que estão contidas na Bíblia. Eu sei que quando a gente fala, eu vou falar de outros pontos, mas por exemplo, quando a gente fala de dinheiro na igreja, falar de dinheiro na igreja hoje é complicado, porque as pessoas estão por aqui, de igreja que pede, de igreja que exige, de pede sacrifício, que faz aquilo outro, e as pessoas estão por aqui de igreja, de pedir dinheiro e tal, e enfim. Mas meu irmão, minha irmã, coloca uma coisa no teu coração, eu falo isso há anos aqui. Se Deus tocou no teu coração,
Se você confia em Deus, seja um abençoador, seja dizimista, seja ofertante. Pastor, sabe o que é que vai faltar? Não, meu irmão, esse é o segredo, se é que eu posso usar essa palavra. Não importa o que a igreja faz com o dinheiro, quem vai dar conta disso são os pastores. Importa é a tua fé em Deus, e Deus vai honrar a tua fé, se você tiver com Ele essa intimidade, esse relacionamento. Por exemplo, eu posso usar aqui, eu vou te mostrar na Bíblia, que Deus não precisa de muito para fazer milagre na tua vida. Quando você fala de dízimo, é 10%. 10% é 10% do meu salário. Puxa, 10%, eu ganho 10 pau, é R$1.000, são R$1.000, né? Para aqueles, claro, que entendem isso, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu ganho 10 mil, mas aí desconta 3 disso, 4 daquilo, aquilo outro, então eu vou dar só do que sobrou. Não tem problema, é um problema seu e de Deus. Se você crê em Deus e tem fé suficiente para isso, a pessoa fala, não, são só R$1.000, já que eu ganho 10, que eu vou dar vou devolver para o Senhor, vou abençoar a obra dele. Esse pouco em relação ao restante, meu irmão, Deus é capaz de fazer infinitamente mais na tua vida. Jesus estava num determinado lugar com os seus discípulos, tinha lá, segundo a Bíblia, numa das vezes, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Bom, se tinha 5.000 homens, calcula aí, naquela época não tinha televisão, quantos filhos eles tinham lá, tal, imagina, segundo os estudiosos bíblicos, entre 20 e 25 mil pessoas havia naquele lugar. Aí alguém chega e Jesus fala assim, Jesus, é melhor mandar os caras embora, porque a tarde está chegando aí e está todo mundo com fome, não tem como alimentar todo mundo. Não tem. O que vocês têm aí? Não temos nada aqui. Não, pera um pouquinho, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, está ótimo. Trouxe, abençoou, falou, agora pode servir. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, né? Imagina, meus irmãos, a cara dos discípulos. Tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus fala assim, pode distribuir para todo mundo? Pode distribuir. Bom, o senhor está falando, né? Aí parte o pão, toma para você, toma um peixe. Mas eu acabei de partir o pão, toma para você, toma um peixe. Não, mas toma para você, toma para você. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Alimentou quase 25 mil pessoas com a multiplicação de 2 peixes e 5 pães. Esse é o Deus que eu sirvo. Se você olhar para Isaac, ele viveu um momento de crise. Aí na cabeça de Isaac, ser humano como nós, pensou assim, meu pai lá atrás, quando ele teve crise, né? A gente estava numa terra, eu me lembro que meu pai foi para o Egito. E lá no Egito Deus abençoou. Bom, vamos para o Egito. Aí Deus chega e fala para ele assim, Isaac, você acredita em mim? Você confia em mim? Acredito, claro que eu acredito. Então fica nessa terra aí, fica aí, que eu vou abençoar você aí. Tudo bem? Poxa, irmãos, tempo de crise, tempo de dificuldade. Deus, desculpa, mas aqui a terra está seca, não dá. Dá sim, meu filho. Mas ele não pestanejou, ele confiou. E de um punhado de sementes, cada uma que ele plantou, Deus deu 100 vezes mais. Só com um punhadinho de sementes. Para colher o que ele colheu, precisava de muito mais. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Se você olhar para a Bíblia, em Elias, vou colocar aqui no telão rapidamente. 1 Reis capítulo 17, versículo 10. Deus deu a ordem para Elias ir lá, e foi interessante essa ordem, porque Deus fala para ele assim, vai lá para aquela cidade, né? E vai ter uma viúva que vai te sustentar lá.
Deus fala para ela: vai ter uma viúva que vai te sustentar. Eu imagino Elias: oh Deus, obrigado. Chegar lá, tem uma viuvinha, né, tal, uma bela casa, boa comida, graças a ti, Senhor. Só que ele chega lá e fala para ela: olha, ele encontrou uma viúva, versículo 10, dizendo o seguinte: você pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? E enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Aí ela responde: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, e isso aqui tem uma explicação, quem sabe domingo que vem, eu não tenho nenhum pedaço de pão, eu só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns gravetos para levar para casa, preparar a refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Aí Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Quem está vivendo um momento de crise aqui hoje, não precisa ter medo de falar não. 1, 2, nossa, vocês estão bem pra caramba, viu, gente? É que tem gente que está assim, ó. Dá um tapinha assim, né? Momento de crise, de dificuldade. Aumentou um pouquinho. Eu vou citar a Bíblia aqui: não tenha medo. Se você crê em Deus, não tenha medo. Por quê? Porque com o pouquinho que você tem, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Olha Elias como ele era. Imagina, chega e fala: pega esse pouquinho que você tem, faz um bolo e traz para mim. E depois você faz algo para você e para o seu filho. Aquela viúva, se ela não acreditasse no Deus de Elias, ela fala assim: meu, vai te catar. Acabei de falar que só tem um punhado para eu comer com ela e meu filho, eu vou morrer. Não, ela creu na palavra do servo de Deus Elias. Ela creu no Deus de Elias. Como eu disse, tem uma explicação para isso, quem sabe um outro dia. Versículo 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ou seja, ou a gente crê em Deus, ou então a gente fecha a igreja e vai embora para casa. Posso citar Eliseu da mesma forma. Eliseu falou: o que você tem? Eu não tenho mais nada, eu não tenho nada. Não tem nada? Não, eu tenho um pouquinho de azeite assim, mas é um pouquinho, não dá para nada. Não tem problema. Vai, pega esse pouquinho aí, junta vasilhas e começa a despejar. E eu também, você sabe, né, irmão? Eu já falei aqui. Eu sou aquele crente raiz, eu viajo às vezes nos textos, né? Então eu fico imaginando a mulher com a botijinha assim: filho, traz aqui. E vai dar, né? Mas o homem de Deus falou, né? Vamos lá, imagina um momento de fé, que aí é um momento de fé, sim ou não, irmãos? Um momento de fé. Você olhar umas botijas grandes assim, e um negocinho pequenininho, você fala: quer dizer então que eu vou tirar daqui, encher aqui. Olha, tem muita gente assim hoje em dia. Ele vai para a igreja, ele canta corinho, canta hino, bate palma, dá aleluia, mas na hora do vamos ver, ele faz assim: não acredito não. Aí ele vai embora frustrado, triste, vazio. Não, eu vou para outra igreja, pastor, porque essa igreja aqui não... O problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema é a pessoa. Aquela mulher, ela pegou aquela... Eu repito, eu imagino... Se o servo de Deus falou, meu marido era servo dele, desse Deus vivo, vai dar certo. Traz aqui a vasilha, meu filho, e começa a despejar.
Como é que pode sair tanto azeite de um lugarzinho tão pequeno? Pode, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, para encerrar aqui, tem muita gente hoje vivendo uma vida cristã frustrada. Por quê? Porque ele não conhece Deus. Ele conhece superficialmente. É tipo assim, Deus no céu, Criador do céu, da terra, do universo, Deus sentado num trono de glória, nós aqui na terra se lascando, Deus permite tudo, o cara vem rouba, o outro vem me engana e tal, e pô, perdi isso, perdi aquilo, pô, Deus é bom, Deus é maravilhoso, aí eu estou aqui na igreja, sofrendo, mas sofrendo. Você acha, meu irmão, que Deus quer que eu e você soframos? Não, para pensar. Ele permite situações para a gente aprender, mas Ele não quer que a gente viva assim. E o problema não é Deus, o problema somos nós, repito, nós que somos cabeça dura, nós que tomamos decisão errada, nós que falamos o que não devíamos, nós que fazemos o que não devíamos, e por isso nós sofremos. Mas Deus está sempre assim no controle, querendo levar a nossa vida do jeito da vontade dEle, porque a vontade dEle, segundo a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. É outra questão para você pensar nessa manhã, meu irmão, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que você está se lascando? Porque alguma coisa está errada, e provavelmente seja o teu relacionamento com Deus. Jesus deu uma dica muito importante, vou encerrar aqui, João 17,3, acompanha aqui no telão, ele disse: a vida eterna é esta, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, você conhece mesmo Deus? Na hora que você é provado, eu citei aqui dízimo, oferta, eu posso citar na hora da tua oração, quando você vai orar, eu já falei aqui, nós estamos falando desde o começo do ano, algumas atitudes que a gente precisa tomar, mudar o vocabulário. Na hora que você vai orar, você ora assim: ai Deus, eu tenho esse bico de papagaio, tantos anos, Deus, mas eu sei que o Senhor pode me curar, Senhor. Ah, Deus, mas se o Senhor não curar também, eu já acostumei, ele canta toda manhã, Senhor, é papagaio, né? É assim que você ora? Ou então você vai orar e fala assim: de novo, lá vem o pastor, eu vou orar, né? Ou você declara: não, essa enfermidade está aqui na minha vida, mas eu não recebo ela não, ela não é minha não. Eu creio, Senhor, na tua bênção, eu creio na cura, eu creio, Jesus, que tu és a cura. Então eu estou orando aqui com os meus irmãos, declarando que apesar de ser pouco essa situação que eu estou passando, eu sei que o Senhor pode mudar a história da minha vida hoje, Deus. E se não for hoje, eu volto no próximo culto e vou orar do mesmo jeito, porque eu sei que de uma hora para outra o Senhor vai mudar a história da minha vida, como Ele mudou a minha. Já falei aqui, eu não prego teoria, eu prego o que eu vivo. Então, Jesus disse: a vida eterna, você tem essa aí o resto da sua vida, para você conhecer a Deus, para você conhecer Jesus. E as pessoas pouco conhecem Jesus. Elas têm uma ideia: Jesus é bom, Jesus salva, cura, liberta, mas ela não estreita esse relacionamento. Por quê? Porque a televisão, a internet, os meninos, os mais jovens, videogame, hoje está cheio de shopping em São Paulo, eu vou deixar de ir para o shopping para ficar em casa lendo Bíblia, eu vou deixar de ficar assistindo o jogo do meu time preferido e ficar orando. Não, tudo bem. Você acha que Deus vai ficar lá assim: ai vida, ó dor, meu servo preferiu o jogo, o shopping, em vez de vir me adorar, ai que tristeza, estou tão triste. Você acha que mesmo que Deus é assim? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus está sentado num trono de glória, rodeados de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que cantam diariamente sempre:
Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Só que a Bíblia também diz que quando Deus ouve ou vê um coração contrito, arrependido, um coração de adorador, que quando vai orar, ele ora mesmo, ele se derrama. Eu imagino Deus sentado no trono e fala: pera um pouquinho, gente, tem alguém ali que está diferente. E Deus vem, Deus intervém. Ou seja, o que me permite essa expressão, o que eu tentei te mostrar nessa manhã, é que a gente serve um Deus tão grande, tão poderoso, e por causa da nossa ignorância, a gente vê esse Deus assim, ó, pequenininho. E Deus é muito grande. A gente vai passar, eu vou terminar minha vida nessa terra aqui tentando conhecer Deus, não vou conhecer. Na eternidade eu vou passar aí da eternidade tentando conhecer, eu não vou conhecer tudo que Deus é, toda a sua capacidade, todo o seu poder, toda a unção, toda a sua santidade, só mesmo anos. Mas o que me traz conforto, irmãos, e o que eu quero te transmitir nessa manhã é que a gente encontra homens e mulheres na Bíblia que conheceram Deus de uma forma mais profunda e foram tremendamente abençoados por Ele, só pelo simples fato de estreitar esse relacionamento. Paulo foi um desses. Paulo abriu mão de sua vida nesse mundo, tanto que ele disse: para mim agora viver é Cristo, morrer é ganho. Paulo não estava preocupado com as coisas desse mundo, estava preocupado em abençoar as vidas, ganhar vidas. Mas ele escreveu aqui: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, a Ele seja a honra, seja a glória, seja todo louvor para todos sempre. Amém. Você tem, meu irmão, minha irmã, você tem um Deus vivo e poderoso. Esse Deus chama-se também Jesus, e Ele anda comigo e com você todo dia, toda hora. E repito, o problema não é Deus, o problema somos nós. Aonde você estiver, lá no teu trabalho, na tua casa, adore a Deus, aproxime-se dEle. Como disse o pastor Marcos há pouco, aproxime seus filhos de Deus, cante com eles, exalte a Deus com os teus filhos, com a tua família. Você vai ver Deus começar a operar maravilhas. Mas a crise está aí, mas o mundo jaz no maligno, isso aqui não vai durar muito tempo, meu irmão. A volta de Jesus está cada vez mais próxima, creia nisso. Agora é hora de se aproximar de Deus, agora é hora de desfrutar do seu amor, da sua presença, e Ele ainda está disponível nessa terra para mim, para você, ou para todos aqueles que querem receber dele. Quer receber do Senhor? Quer se aproximar dele? Vamos orar por isso?